Olá, tudo bem? Espero que sim. Pois é, acho que o nosso último bate-papo foi na semana da Páscoa, se não me engano, né? De qualquer forma, eu continuo com saudade, porque eu não matei saudade de ninguém. Hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, né? Hoje, logo de manhã, eu sigo o Leandro Carnal, e ele falou assim: Pois é, o que você falaria? O que você falaria para as pessoas que chegaram até aqui dia 22 de abril de 1500? Eu fiquei pensando, né? E você, o que você falaria? Eu não sei, sinceramente. Bom, mas vamos à nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, quando a gente fala. Opa, peraí. Quando a gente fala neste momento, pensando assim, faz um ano que a gente está vivendo numa roda viva, faz um ano que a gente está vivendo uma coisa maluca, na verdade um pouquinho mais de um ano, né? Já deu para nascer crianças da quarentena. Faz mais de ano que a gente está falando de tudo isso. Quais são as frases que mais vêm na nossa cabeça diante desse cenário maluco? Então, as frases que eu sempre lembro, e estou sempre falando, e eu acho que vocês já devem ter ouvido eu falar, as frases que a gente mais escuta. Vamos lá? As frases que a gente mais escuta é: lava as mãos, passa álcool em gel, mantenha o distanciamento social, use máscara. Cansou, né, gente? Esse tipo de comportamento, para a grande maioria das pessoas, já poderia ter sido incorporado, mas não. Então, a gente vai continuar ouvindo algumas coisas, né? Lava as mãos, passa álcool gel, mantenha o distanciamento social, usa máscara. E a gente anda pulando miúdo, né? Quando a gente vê pessoas que não cumprem regras, não cumprem orientações e estão sempre pensando que são super-heróis, porque nada vai me acontecer, eu sou assim poderosíssimo, né? Pois é, só que a vida não é assim, né? E cada vez mais está te mostrando isso. Eu espero, e espero mesmo, otimista que sou, que ao final de tudo isso a gente tenha aprendido muita coisa. Mas tenho conversado com algumas pessoas também, e algumas pessoas me falam assim: se não aprendeu até agora, Thelma, não vai aprender mais. Se não mudou hábito até agora, não vai mudar mais. Aí eu fiquei pensando e lembrando da época do cinto de segurança, quando foi implantada a lei da obrigatoriedade do cinto, né? E funcionou por quê? Porque todo mundo se conscientizou que era importante? Acho que não. Funcionou por quê? Porque tinha uma multa pesada em cima disso, tinha fiscalização em cima disso, né? E aí foi um hábito que foi incorporado ao nosso dia a dia. Tenho certeza quase que absoluta que você entrou no carro, tua primeira ação dentro do carro é pegar o cinto e puxar, né? Enfim, acho que mudança de comportamento, mudança de atitude, não é assim da noite para o dia, né? E, gente, eu estou falando de pessoas que tenham consciência. Felizmente, acho que a grande maioria de vocês incorporou esses hábitos. Mas, agora que a gente já tem aí grande parte de vocês vacinado, fico eu aqui pensando, né? Os cuidados devem continuar. Não é porque eu estou vacinada que agora eu vou sair por aí que nem uma pirilampa, né? Porque não vai ser mais assim.
para a gente voltar ao tal novo normal, vai demorar um pouco. Então, continue com estes bons hábitos, né? Bom, mas pensando um pouco nisso, né? Isso estava observando algumas pessoas que eu sigo em redes sociais, ou que eu sigo mesmo porque eu gosto do posicionamento, eu comecei a pensar, será que estes hábitos incorporados, ou, enfim, estes hábitos bastam para proteger a nossa saúde? Será que se eu usar máscara, álcool gel, eu vou estar realmente protegida? Vacina, então, nem pensar, né? Se eu tomo a vacina, então, poxa, eu tenho a proteção única para minha saúde. O que vocês acham disso? Será que isso basta? Quando eu falo em saúde, a gente não deve nunca esquecer que a nossa saúde ela é dividida em várias frentes. Desculpa, como se fossem portinhas, né? Então, a gente tem a saúde física, a saúde mental, social, emocional, profissional, e temos também a saúde mental. E já é sabido que o equilíbrio de tudo isso, diante de uma crise, é fundamental. Então, se eu pego o álcool, a máscara, me isolo, tento me distanciar ao máximo das pessoas, estou protegendo a minha saúde física. Mas e a minha saúde mental? A quantas andam? E essa saúde mental me preocupa, não puxando a sardinha para o meu lado, nada disso, mas essa saúde mental me preocupa e muito. Por quê, gente? Porque todos nós estamos cansados. E esse cansaço não é só um cansaço físico. Para um cansaço físico, uma boa noite de sono, um bom banho, uma atividade diferente, a gente consegue, numa boa, né? Levar isso numa boa. Mas o cansaço mental? Então, assim, a gente tem visto algumas publicações de pesquisas, enfim, o burnout, que a gente já falou disso para vocês, que era encarado como uma síndrome profissional, até como uma doença do trabalho. Burnout é o estresse absoluto. Eu coloquei aqui como se fosse um fósforo se apagando até o último talinho, como se fosse um esgotamento emocional em virtude de trabalho. Isso, infelizmente, hoje não é mais um privilégio dos profissionais da saúde, privilégio entre aspas, né? Não está mais só segmentado nos profissionais da saúde. Todos nós estamos cansados, essa é a grande verdade. Esse cansaço é um cansaço mental, seja ele pelo trabalho, mas seja ele por N outras razões. Pesquisas mostram para a gente que mais de 70% dos profissionais de TI já estão esgotados. E aí, como é que fica isso? Então, a gente está falando que esse esgotamento geral de um ser humano não se dá só na área dos profissionais da saúde. A gente tem profissionais de segurança, profissionais de limpeza, todas as pessoas que estão lidando, direta ou indiretamente, diante desta crise que estamos passando, estão sofrendo esgotamento mental, esgotamento emocional. Isto é fato. Lidar com o luto nunca foi uma coisa fácil, né? E, infelizmente, a gente nunca teve tanta notícia de pessoas ficando enlutadas, né? Pessoas que estão indo desta vida. E tudo isso nos deixa muito triste. Então, quando a gente fala, chega uma hora que a gente se esgota. E se esgota por quê? Porque é muita notícia pesada, uma carga emocional muito grande. O trabalho em casa, que a princípio seria uma saída interessante, a gente já começa a ver pesquisas que ele não está mais
trazendo a tal produtividade que as empresas esperavam. Porque nem todo mundo tem condições de ter um canto na sua casa, com um escritório montado, uma internet de boa capacidade, uma cadeira ergonomicamente, né? Então, assim, muita gente está tentando se adaptar diante dessa situação, né? A gente vê, inclusive, as questões das escolas, né? A semana passada até teve aí uma crítica absurda de um político, né? Dizendo que professor não trabalha. Como o professor não trabalha? O professor foi uma classe que não parou de trabalhar. E professor fez e fez com a sua criatividade, tentando que o conteúdo a ser passado dentro de uma escola chegasse para os seus alunos, chegasse para as crianças principalmente. Hoje de manhã eu estava ouvindo rádio, indo ao trabalho, e uma pessoa falou assim, estava dando uma entrevista, né? Não sei o nome dela. Ela comentou o seguinte: muitas famílias têm um celular para receber as lições de casa, para tentar passar para as crianças para interagirem na escola. Como? Como que esses alunos vão se sair diante dessa situação? Então, assim, tudo isso acaba trazendo um estresse absoluto, um estresse na família. Eu falei da questão de um canto. Eu adaptei um canto, eu não tenho um escritório em casa, mas eu sou muito privilegiada com isso. Mas tem muita gente que não é, não é? Então a gente não pode fechar o olho e falar, vai dar certo. Tomara que dê certo. Mas a gente vai ver o resultado de tudo isso daqui a uns anos, principalmente nas escolas, né? Então, pensando um pouquinho nessa saúde mental, como que a gente se comporta diante de uma crise, como é que tudo isso está nos abalando física e emocionalmente, a gente começa a perceber que o cansaço, esse tal cansaço que às vezes a gente fala, nossa, estou cansado, e dá uma esticada, esse cansaço muitas vezes não é só físico, e ele tem muitas causas. Condições de trabalho enfrentadas, que nem sempre são condições adequadas, né? Preocupação com seus entes queridos que você deixou em casa ou que estão numa situação tipo está saindo para trabalhar, está pegando ônibus, está pegando transporte público, enfim. A própria instabilidade financeira, né? Porque se eu correr o bicho pega, você pega, né? Aquela coisa toda. Então, assim, essa instabilidade que todo mundo perdeu perdeu um pouco da sua renda, na verdade, né, a grande maioria da população, se não perdeu, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas perderam parte. Adaptação de horários, redução de salários, enfim, N pessoas. Então, essa estabilidade financeira também nos traz um desgaste emocional, né? Do tipo, o pão na mesa está começando a faltar para muita gente, muitos brasileiros, né? Eu vou restringir aqui no nosso país. Se eu penso que está faltando pão na mesa de uma pessoa que mora em São Paulo, eu fico imaginando como são as regiões menos favorecidas desse nosso país, né? Isso dá uma angústia muito grande da gente não poder fazer muita coisa, né? E o próprio distanciamento físico necessário para o combate da doença também nos traz um cansaço, um esgotamento. Deve ter outras coisas. Eu citei algumas aqui porque eu acredito que puxa, se a gente estivesse conversando, a gente ia achar mil e uma, né, fatores, mil e um fatores de causas desse nosso estresse, né, desse nosso cansaço. Eu ouvi a semana passada de uma pessoa que trabalha comigo, ela falou assim, nossa, vocês estão assim com trabalho a mil. Ah, tá bom. Quem trabalha em clínica, principalmente, quem atua clinicamente, realmente, eu acho que nunca se teve tanto trabalho. Só que somos humanos também. Então, a gente não pode esquecer disso. E se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente não vai conseguir ajudar ninguém a se ajudar, né? Então, por aí começa algumas questões importantes para a gente pensar.
O esgotamento emocional, ele nos traz alguns sinais. E alguns sinais que acredito que vários de nós temos percebido. A ansiedade nunca esteve tão presente, né? O estresse físico mesmo, cansaço, insônia, perdemos o sono. Então, eu falo que hoje um privilégio é conseguir dormir aí 8 horas por noite, que durma 6, mas que durma numa linha constante, já é um sono super saudável, né? A tal da depressão, querendo ou não, muitas pessoas estão entrando em quadros depressivos, um desequilíbrio hormonal, então tem pessoas que acabaram ganhando uns quilinhos, ficando mais com formas mais arredondadas, e outras ao contrário, né? Perderam alguns quilinhos aí. E a própria imunidade, porque quando isso aqui não está bem, o corpo fala. E o corpo fala como? Te dando os sinais, né? A própria imunidade baixa. E aí a gente fica fazendo 1001 suplementos. É importante? Claro que é, né? Tô tomando isso por causa da imunidade baixa, estou tomando aquilo por causa da imunidade baixa. E para cá, você está fazendo o quê por causa da imunidade baixa? Já pensou nisso? Que não adianta você ficar tomando 1001 vitaminas, remédios, enfim, cada um sabe o que está tomando e o que não está tomando com a questão da imunidade, né? Uma alimentação X, Y, Z. Agora, e para cá? O que você está fazendo para não ter todo esse estresse, esse desequilíbrio e essa imunidade baixa? Pensou nisso? É só para pensar. Em tempos de distanciamento social, a gente diria algumas coisas assim para a gente pensar. Mais do que nunca, se a gente quer cuidar do corpo, da mente, a gente precisa estabelecer algumas formas para tentar preservar o nosso bem-estar. E a gente está sempre falando disso, mas parece muitas vezes que entra por aqui e sai por ali. Então, assim, quais seriam as estratégias para a gente preservar o nosso bem-estar? Um bom sono, quem consegue, uma alimentação boa, né? Uma alimentação com comida de verdade, parar de comer tranqueira, que não vai te fazer bem, atividade física e outras cositas mais. Eu tenho certeza que vocês já são assim craques em saber a teoria perfeita. Agora falta muitas pessoas praticar. E quando a gente não gosta muito, por exemplo, né? Tô comendo porque também nessa pandemia não posso ir em lugar nenhum, então eu peço comida mesmo. Ok? Escolhas, né, gente? Eu tô fazendo, não estou fazendo atividade física porque com essa pandemia eu não posso sair de casa. Eu já não gostava, agora então eu tenho uma desculpa, não é? Eu não estou fazendo isso por causa Então, a pandemia, com toda a sua gravidade que tem, mas ela acabou sendo uma grande desculpa para muita coisa que eu já não fazia. E agora eu tenho uma desculpa, que coisa gostosa. Tenho uma desculpa, então eu arrumei uma resposta para tudo. Cuidado com isso, tá, gente? Quando a gente fala disso, me vem à cabeça assim, eu tenho um check-up para fazer. Eu tenho check-up, tenho exames para fazer, que todo ano eu faço, é uma coisa chata, tem que tirar sangue, tem que fazer mamografia, enfim. E agora, com a pandemia, deixa eu passar a pandemia. Gente, a pandemia vai passar. E a tua saúde, né? Então, assim, tudo isso vai passar, mas vamos parar de usar a pandemia como uma desculpa para muita coisa que você está lá, ó, empurrando com a sua barriga. Mas depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Eu falo isso e sabe que casa de ferreiro espelho de pau, né? Eu fui fazer meu check-up sexta-feira, né? Sexta-feira. Levar meus exames, tal, que eu faço, meu controle anual, graças a Deus agora é anual. E assim, eu ouvi tudo isso também. Ouvi dos meus médicos, do tipo,
Thelma, você pode falar que a pandemia que vai ser a melhor desculpa que você vai arrumar, uma justificativa ótima. Mas, sinto muito, isso faz parte do seu tratamento. Do seu tratamento. Então, assim, não adianta ficar arrumando desculpa. Quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu estou dando uma dura, entre aspas, em função de check-up. Por quê? Porque isso não espera, gente. Saúde é o nosso bem mais precioso e dinheiro nenhum compra. Fechado? Pois bem. Então, assim, quando a gente fala da saúde física, ok, né? E a saúde mental? Nosso pensamento, a gente às vezes está deixando se levar por só notícia ruim. Então eu ligo uma televisão e agora que eu estou à tarde em casa, eu percebo quanta tranqueira tem para se assistir. Não tem nada de útil, né? Então, assim, é só pandemia, é só vacina, é isso, é aquilo. Gente, não tem mais assunto, não está acontecendo mais nada nesse país, nesse mundo. Então, assim, cuidado, não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Cuide-se e cuida da sua saúde mental. Isso é o seu bem e é você um dos maiores responsáveis por cuidar disso, para se manter em equilíbrio. E esse equilíbrio não é fácil, principalmente em dias de crise. E é tanta informação externa, é tanta coisa acontecendo ao nosso redor, e geralmente as coisas ruins parece que são mais apimentadas e a gente acaba desviando a nossa atenção para isso. Cuidado, ok? Saber gerenciar as nossas emoções, sem dúvida, é um dos maiores desafios da nossa vida. Quando a gente fala de gerenciar a emoção, a gente sabe que cuidar do nosso pensamento, cuidar do que a gente fala, o quanto a gente tem se alimentado de coisas boas. E alimentado não é comida, não. Alimentado de coisas boas é boa leitura, bons filmes, bons documentários, boas conversas. Uma boa comédia, gente, é uma delícia. Por quê? Porque você está trazendo o riso, o sorriso de volta. E o teu astral certamente muda. Imagina assim, estou sozinha em casa. Se eu entrar numa sintonia de solidão, porque tem gente que convive muito bem com a solidão, ótimo. Mas se eu entrar numa sintonia de solidão e de luto, de perdas, de coisas que estão dando errada nesse país, da falta da administração maior em função de uma série de coisas, eu vou cada vez mais para baixo. E não é, se você quer cuidar de você, não é esse caminho para seguir. Qual é o melhor caminho? Faz tempo que você não escuta uma música, que você não canta. Por que não? Ah, nem pensei nisso. Então eu saio da cozinha e vou para o quarto e vou dormir. Ah, vou dormir um pouquinho. E aí fica a tarde inteira dormindo. É um passinho para depressão, né, gente? Então, assim, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, sem dúvida é um grande desafio. Um desafio importante. Mas um desafio maior é do que você está alimentando seus pensamentos. O que você está trazendo de coisas boas para você? Tem muita coisa. A internet tem muita coisa. Não é só Facebook, não. E eu sei que muitos de nós acabam ficando no Facebook horas. Acho que foi... Quando que a gente fez reunião? Deixa eu pensar. Eu acho que foi terça-feira que a gente fez uma reunião dos professores para definir algumas estratégias, algumas coisas assim. Foi isso mesmo, foi terça-feira, dia 20. E aí a gente teve uma ideia, vamos começar a fazer outros tipos de aula, porque uma aula só, eu falando e vocês escutando, talvez não tenha tanta interação. Então, a gente pode fazer uma aula via Zoom com as pessoas todas? Podemos. Poucas pessoas entram, a gente tem visto isso. Aí a gente falou, vamos fazer um teste? Vamos tentar fazer uma live no Facebook?
e era acho que 9 horas da noite, 9h30, se eu não me engano. Gente, a gente teve mais de 400 comentários, e foi uma coisa muito, assim, interessante. Falei, poxa, esse é um canal que dá certo, de interação. Então, a gente também, de uma certa forma, quem conseguiu participar, depois colocaram comentários legais e tal, com saudade, poxa, foi muito bom. Por que que foi bom? Porque a gente desviou nossa atenção para outras coisas, né? Então, assim, a gerenciar nossas emoções e os nossos pensamentos, cabe a nós também, as nossas escolhas, o que assistir, o que ler, o que, para onde eu estou levando o meu foco, né? Então a gente fala, a gente quer mostrar para o mundo que a gente é forte, né? Principalmente em rede social. Mas no fundo, muitos de nós estão muito fragilizados. Muitos de nós. E, gente, vamos combinar? Não é demérito para ninguém não tá tão bem hoje. Agora, a nossa corrente FAT é uma corrente de elos bem grossos. Então, assim, se eu não estou muito bem hoje, eu ligo para alguém para conversar. Se eu sei que alguém está em casa, sozinho, eu senti que essa pessoa também não está bem, às vezes pelos posts que ela coloca em rede social e tal, eu ligo, eu converso. Não é pelo fato de nós não estarmos fisicamente juntos ainda que a gente se distancia das pessoas. E conversar, dar risada, trocar uma ideia, ouvir o outro, isso nos faz um bem enorme. Essa corrente FAT é uma corrente de elos muito grossos. Então, olha lá, vamos fortalecer ainda mais essa corrente? Não vamos nos sentir tão fragilizados, porque assim, eu me sinto fragilizado quando eu estou sozinho. Mas se eu sinto que tem gente do meu lado, eu me sinto mais fortalecido. É uma ideia, tá? A Monja Coin, ela fala o seguinte, que nem sempre as nossas escolhas são bem acertadas, mas está tudo bem, porque a gente é muito cruel conosco mesmo, né? Então, errei alguma coisa, tudo bem, gente, errou. Começa de novo, aprende com aquele erro, seja mais gentil com você. Deixa de ser tão carrasco com você. Experimenta ser um pouquinho mais gentil. Difícil? Acho que não. Então, assim, você é um ser humano e errar faz parte da sua jornada. Ela fala muito disso, da gentileza. Né? Eu sou tão gentil com o outro, seja gentil com você também. Errou? Paciência. Errou. Começa de novo. Qual é a coisa mais ruim aí nessa história? Nenhuma. Tem um grande aprendizado aí. Mas a gente erra. Como eu errei? E por aí começa, né? Chicotinho nas costas. Então, cuidado com isso, ok? Em tempos de crise, em tempos de cenário mais turbulento como a gente anda, errar também faz parte, né? Então, assim, quer cuidar da sua saúde mental? Não fica se criticando tanto, não. Não precisa disso. Cuide-se mais. Você é uma pessoa tão especial, sabia? Já pensou nisso? Olha no espelho, dá um sorrisão para você e fala: puxa, tinha esquecido como eu sou especial. Eu quero ver quem vai fazer. Eu vou fazer um convite para todos nós, para a gente reciclar nossas emoções, desconstruir nossas mágoas, abrandar nossas perdas, né? E realmente, assim, fortalecer mais essa corrente de elos fortes que a FAT tem. Nós estamos aí há um ano, março, abril, quase 1 ano e 2 meses, né, sem aula presencial. Você que está me escutando, eu tenho tanta gratidão por você, não só eu, mas o grupo de professores, porque diante das crises, né, crises de uma maneira geral,
que a gente vê quem é que está junto da gente, né? Então, tenho certeza, se você está olhando, está assim, me ouvindo, você faz parte da nossa história. Isso a gente nunca vai esquecer, sabe? A gratidão que a gente tem por esses alunos que, diante dessa crise, ainda continuam conosco. Isso tem assim, olha, não tem nem palavra, né? De coração a nossa gratidão. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês, falando na questão da gente pensar no nosso equilíbrio emocional, na nossa saúde mental, um livro que eu comecei a ler. É um livro, né? Eu ainda estou no meio, tá vendo? Não terminei, não. Estou lendo. Mas é um livro gostoso. Não estou fazendo propaganda e nem estou ganhando para isso. Mas é um livro muito gostoso, do Léo Freiman. Léo Freiman, ele é um psicólogo. E olha só, a especialização do Léo é muito mais voltada a adolescentes. Principalmente alguns colégios da nossa região acabam trazendo o Léo para fazer palestra para os pais, porque ele fala muito da questão da vocação, orientação vocacional, e dessa vez, eu acredito que a própria pandemia e toda essa história, ele começou a escrever. Ele tem outros livros também. Esse aqui, Superação e Equilíbrio Emocional, 35 Caminhos para Enfrentar os Novos Tempos. Ele escreveu durante a pandemia, o ano passado. Então, é um livro assim fresquinho, né? Esse livro acho que saiu em setembro do ano passado. E é um livro muito gostoso, onde ele vai falando os tais 35 caminhos para a gente enfrentar os novos tempos. E é gostoso, eu achei muito legal, assim. Bom, eu adoro o livro, né? Mas eu tenho uma característica, né? Não vamos dizer defeito. Eu rabisco os meus livros. Livro, para mim, é uma parte de mim. Eu rabisco, eu não consigo, por isso eu não consigo ler e-books, por exemplo. Porque eu gosto de ter um lápis, uma caneta texto, eu rabisco, porque depois eu volto e olho, ou então eu ponho lá uma interrogação, que é coisa que eu tenho que pensar mais, enfim. E esse livro está todo rabiscado, claro. Mas ele tem uma coisa legal, que ele, não sei se vai dar para vocês verem aqui, cada capítulo tem um QR Code. Isso aqui você pode aproximar o seu celular, quem é mais antenado com essa questão, e aí tem vídeos para você ver. Ele puxa do YouTube vídeos, dicas de mensagens, de música, é bem legal. Eu, particularmente, estou gostando bastante, né? E aí, assim, ele fala das questões do medo, né? Quanto medo que a gente está passando, e a gente tem que enfrentar esse medo de alguma forma. Quanto a gente está sofrendo insegurança, angústia, diante do que vem pela frente, né? Então, assim, quantas pessoas estão vivendo perdas reais? Ele comenta um pouco também a questão do luto. Então, assim, ele oferece alguns caminhos que o ajudarão a encarar suas inseguranças e é um grande aliado no processo de superação emocional, tornando-o mais resiliente, ou seja, te fortalecendo um pouco mais diante dessa crise louca que a gente está vivendo. Uma boa dica. E outra coisa que eu achei legal é assim, são capítulos curtos, capítulos que você tem, hoje eu vou ler mais um. Então, assim, como se fossem pequenos trechos, né, de novelas e tal. Interessante, bastante interessante, fica a dica. E eu, particularmente, escolhi um capítulo dele para a gente conversar aqui, justamente falando em saúde mental. E aí, assim, ele fala que palavras têm poder. Se você já ouviu falar disso, que palavras têm poder? Palavras têm poder? Então, né? Então, tem. Então, quando a gente começa a trazer questões interessantes de experimentos que foram feitos, de estudos mesmo, a gente começa a perceber que realmente tem poder. Então, fica a dica do que eu ando alimentando a minha mente. Só de palavras negativas, de sentimentos ruins, de palavrões, de coisas ruins, de coisas assim,
blasfemando o tempo inteiro, estou com a mínima paciência para nada. Então, assim, tudo isso tem poder. Interessante, né? E aí ele traz um experimento interessante, que eu já tinha até comentado isso com vocês em algum dos nossos semestres, mas ele trouxe novamente. Ele traz como exemplo o Masaru Emoto. Masaru Emoto é um pesquisador e um cientista japonês. E ele estuda muito essa questão do poder da nossa mente. E ele fez alguns experimentos para evidenciar um pouquinho mais essa teoria. Um desses testes, né, vamos dizer assim, ele fala, ele fez um teste com arroz cozido em três vidros iguais. Em um dos vidros, os 3 vidros fechados, com a mesma condição de temperatura ambiente. Um dos vidros ele falava palavras amorosas, no outro ele não falava nada e no outro ele só trazia xingamentos. Ele fez isso durante um mês. E é um experimento, tá, gente? É só um experimento. Ele pôde observar que aquele mesmo arroz, aquela mesma matéria-prima, exposta diante da mesma condição climática, ela se comportou de maneiras diferentes. Então, aquilo para ele deu um insight interessante, né? E deixou evidente naquele experimento que palavras de amor e de ódio têm muito mais poder do que se imagina. Então, olha lá, do amor, no caso, o arroz se manteve lá numa boa. Aquele vidro último com palavras de ódio, aquele arroz simplesmente embolorou e apodreceu, né? E o do meio não falava nada. Então, só para vocês verem um experimento. Para quê? Para trazer o quanto palavras têm poder. Ele se inspirou nisso também, como é um cientista, né? Tem uma série de experimentos. Outro experimento, pensando nisso, foi um experimento observando a água. Observando a água e diante de microscópios imensos, né, superpoderosos, ele começou a perceber que palavras de amor também geram mudanças positivas nas moléculas de água. Quando a gente fala de água, me veio uma situação na cabeça, né? Muitas pessoas olham para um copo d'água, de repente pensam positivamente naquela água, fazem uma emanação de energias boas para aquela água, né? E realmente aquela água te tranquiliza, né? A água benta é uma outra situação também. Então, assim, a água, ela tem um poder muito grande. Este nosso cientista, Masaru, ele fez uma série de experimentos, e ele gravou, inclusive, isso, né? Mostrando que até mesmo uma oração silenciosa era capaz de gerar mudanças positivas nas moléculas de água. É muito interessante a gente observar isso, né? Então, assim, quanto o nosso pensamento e a nossa vibração de voz contagia ou contamina o ambiente. Quando você entra no ambiente e às vezes você fala assim, nossa, é gostoso estar aqui, né? E aí você vai vendo quem mora ali, quem convive ali, pessoas amorosas, pessoas afetivas. Será que esse ambiente, ele te traz uma calma maior? Quando você entra num ambiente muito tumultuado, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, falando alto, maldizendo da vida, etc., etc., você não vê a hora de sair dali, né? Por que isso será? Então, assim, são vários experimentos, né? Então, eu achei interessante trazer esses dois para vocês, para verificar o quê? A força a nossa voz, né? O quanto a gente passa diante da nossa voz e o que a gente anda alimentando nos nossos pensamentos. Isso é saúde mental. Algumas pessoas falam assim, ah, é tão gostoso te ouvir, você tem uma voz calma, me dá uma tranquilidade, me traz uma paz. Tem gente que é assim, né? E tem gente que você não aguenta ficar 5 minutos. Que fala, ou fala muito alto, ou gesticula demais, ou é muito agitada.
Parece que o santo não bate, é mais ou menos isso, né? Por quê? É energia em movimento. Não vou entrar em energia neste momento, porque nem é da minha disciplina, mas é interessante observar alguns cientistas que estudaram o poder do nosso pensamento, das vibrações que a gente emana diante de um ambiente, né? Quando a gente está falando de saúde mental, vamos pensar aqui junto. Se as palavras afetam moléculas de água, por exemplo, qual seria o poder dessas palavras na nossa vida? Quando a gente para e pensa, assim, vamos lá. Qual foi a última vez que eu recebi um elogio? Um elogio legal, gostoso de ouvir. Falei, puxa, não estava nem esperando isso. O que esse elogio provoca em você? Te aquece o coração? Te deixa bem? Às vezes até te emociona porque você não está esperando, não é? Então, assim, o poder das palavras na nossa vida é imenso, imenso, né? E a gente não se dá conta disso. E esse afastamento presencial está nos trazendo essa questão também desse desequilíbrio. Por quê? Porque as palavras das pessoas, o contato, o toque, faz parte da nossa vida. O ser humano sente muita falta. E é por isso que a gente anda, às vezes, meio tristonho, né? O toque faz falta. Tem um psicólogo, na verdade, ele é um médico. Ele é um médico que se especializou na aprendizagem humana, né? Um médico alemão. O sobrenome dele é Spitz. E ele fez vários experimentos assim com bebês. E bebês da Segunda Guerra Mundial, que ele começou a observar alguns bebês que eram mais acarinhados, bebês que eram mais estimulados, se desenvolviam muito mais, né? A tal imunidade era muito mais fortalecida com alguns bebês que recebiam poucos estímulos. Então, a gente precisa disso. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso presencialmente porque a gente ainda está em isolamento. Mas, ó, dá uma ligada, conversa, fala que você está com saudade daquela pessoa, que aquela pessoa é uma pessoa importante para você. Elogie essa pessoa por alguma atitude que ela tenha feito. Vocês vão ver quem é que vai se sentir melhor. Eu acho que as duas pessoas, né? Porque assim, internet é legal, WhatsApp é legal, claro. Eu falo assim, que bom, tá viva. Mas não é só isso, gente. A voz da pessoa faz falta. Conversar faz falta. Dar risada. Trazer o astral para cima, né? Isso depende de cada um de nós. Eu falei isso numa das primeiras aulas que a gente fez. Do tipo, dá uma ligada para alguém, conversa com alguém. Algumas pessoas até fazem isso, mas outras já entraram. Então, assim, mandam um bom. Nem escreve mais bom dia, né? Pega lá uma figurinha, coloca uma figurinha que já está escrito bom dia. Não precisa ficar digitando. Liga para as pessoas, conversa com as pessoas. Isso faz muita diferença, principalmente para a nossa saúde mental. Os nossos diálogos internos, né, são os grandes responsáveis para transformar a nossa vida num fardo leve ou pesado. Por isso que eu falo, do que você anda alimentando a sua mente, né? O que você está vendo? Está lendo bons livros, está assistindo bons documentários, está assistindo bons filmes, tá dando risada, está dançando, está pintando, está bordando, está fazendo o quê, né? Tudo isso vai fazer muita diferença na vida da gente. A gente está vivendo um momento que eu diria assim que é o pico da crise. Por quê? Porque está todo mundo aqui cansado, não aguenta mais essa história. Não aguenta mais a Thelma falando disso, né? Só que é nesse momento, se você já se cuidou tanto até agora, falta pouco. Não descuida, tá bom? Promete para mim. A gente pode usar a nossa mente, olha que legal isso.
Posso usar minha mente para compreender os motivos do outro antes de julgá-lo. Mas a gente já vai lá, ó, vamos julgar, vamos criticar. Podemos nos respeitar e aceitar as nossas falhas com menos rancor. Ou seja, para de se criticar tanto. Errou, paciência, continua. Às vezes a gente dá um passo para trás mesmo, faz parte da vida. Todo mundo aqui é aprendiz. Podemos focar menos em procurar os culpados e focar mais em encontrar novos caminhos. Ó, que sacada boa! Podemos parar de nos diminuir, não é? Então, olha só, são dicas que eu tirei do próprio livro. Podemos ampliar histórias positivas e esperançosas. E isso, gente, faz muita diferença. Sabe aquelas histórias gostosas de saber? Puxa, deu certo. Histórias cheias de esperança, histórias com final feliz, né? E não é conto de fada. Podemos restringir a nossa exposição a notícias sobre pandemia. Precisa ficar sabendo quantos mortos foram ontem, quantos mortos foram hoje, quanto está o nosso leito de UTI. A gente sabe que não está bom, mas você precisa ficar contando isso? Não. E gráfico, gente, é uma coisa assim que espanta a gente, né? Porque assim, 90% dos leitos estão ocupados. Se você é uma pessoa inteligente que você vai falar assim, bom, se eu tivesse 10 leitos, 9 estariam ocupados. Você se desespera. Então, não precisa desse tipo de pensamento neste momento, ok? Poupe-se. Quando eu falo poupe-se, é para se poupar mesmo. Não é ficar alienado, mas é se poupar com qualidade de notícia que você escuta. Podemos nos tratar com mais carinho, mais respeito e consideração. Como assim? Dizer coisas leves e ser mais gentis com nós mesmos. Então, a gente pode nos dar essa chance, né? Então, a gente não fala, a gente não trata o outro com carinho, com cuidado, com atenção. Trata, né? Por que não trata a si mesmo também da mesma forma, né? Então, fica a dica. Os nossos pensamentos são produtos de tudo aquilo que a gente pensa, né? Pensa. Os diálogos internos. Quando a gente fala diálogo interno, desde a hora que a gente acorda, a gente fala assim, vou levantar agora ou vou dormir mais um pouco? Vou tomar banho agora ou vou tomar banho mais tarde? Eu vou fazer café ou chá? Vou sair agora ou mais tarde? Gente, a gente faz um diálogo interno o tempo inteiro, a gente não percebe isso. Vou assistir isso ou aquilo? Eu vou comer frango, vou mandar buscar, sei lá o quê. Enfim. Então, assim, esses diálogos internos, a gente fala que o ansioso, ele tem o triplo de diálogo interno que uma pessoa na sua normalidade tem. E isso tudo vai deixando você tão ansioso que você deita para dormir e não dorme. Porque aí parece que vem tudo que você precisa resolver para o dia seguinte, né? Então, assim, vamos cuidar um pouquinho mais, né? Não vamos alimentar a negatividade dentro da gente, não vamos alimentar tanto diálogo interno. São só dicas para a gente sair daqui pensando. Nunca se esqueça, cuidados, sim, autossabotagem, não, né? Muitas vezes a gente está se sabotando e nem percebe. Uma dica muito simples para você não esquecer de tudo isso que eu estou te falando. Trate a si mesmo como você gostaria, como você trataria alguém de que você gosta muito. Porque, gente, você é a pessoa mais importante para você nesse momento. Então, se coloque em primeiro lugar e se cuida bem. Pode cuidar do marido, do filho, do neto, pode cuidar do cachorro, do gato, não tem problema nenhum. Mas não esquece de se cuidar, tá bom? Muita dura para uma tarde fria que nem está hoje? Acho que não, né? Depois vocês escrevam ali nos comentários que eu gosto de interagir, tá bom?
Monja Coen, ela fala assim, uma dica para a gente manter o nosso pensamento e nossa saúde mental super bem. Trabalhe com o que ama. Esse trabalho não é um trabalho, só o trabalho profissional, mas assim, quando você faz o que você gosta, gente, nós estamos com uma super oportunidade. Então, de repente, eu gosto de fazer, sei lá, gosto de ler livros, leia. Gosto de bordar, borde. Aí eu gosto de dirigir, sei lá, põe uma máscara e vai dirigir. Faça o que você gosta. Por quê, gente? Porque se a gente não se gostar, tudo começa a tomar uma outra cor de vida, né? A gente fala, quando a gente faz o que a gente ama, a gente percebe que mesmo segundas-feiras são mais coloridas. É interessante observar isso, né? Então, assim, eu particularmente vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto muito de dar aula, gosto mesmo, sempre gostei. Quando eu trabalhava em RH, RHs maiores, dar treinamento, sempre gostei muito de interação, sempre é uma coisa que eu curto muito, me dedico bastante porque eu gosto. Dar aula, para mim, é um prazer, né? É um prazer mesmo. E quando a gente está sendo meio poupado disso, né, de uma certa forma, a gente está deixando de agregar algumas coisas para nós mesmos. Então, a gente conversou também isso na nossa reunião e ficou livre. Eu achei bem interessante observar do tipo, você está com vontade de colocar alguma coisa? Não importa que não é seu dia de aula. Se você acha que pode colocar alguma coisa para contribuir, para interagir com seus alunos, coloque. Eu achei bem legal isso, porque quando a gente faz o que gosta, né? Então, assim, não é um fardo, é uma coisa prazerosa. Então, vamos lá. E finalizando aqui, gente, eu li essa semana um neurocientista baiano chamado Bruno Pitanga. Ele tem um blog na internet, no Instagram, e eu li um texto que ele colocou e eu achei bem legal, assim. E eu peguei uns trechinhos só para a gente poder encerrar nossa aula, falando um pouquinho do autocuidado, falando um pouquinho da importância de ter o nosso pensamento, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Então, assim, diz mais ou menos assim: não se desespere, espere. Espera a poeira baixar, espere o tempo passar, espera a raiva desmanchar. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem esse planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue as suas forças, recarregue a sua coragem, recarregue a sua esperança. Não conspire, inspire. Inspire as pessoas, inspire talentos, inspire saúde, inspire. Não se apavore, ore. Somente assim viveremos dias melhores. Então, assim, são trechinhos de um texto longo, né? Mas para trazer para a gente o quanto é importante a gente manter cabeça boa, corpo bom, mente sã, né? Nós somos um só. A gente não consegue desconectar. Então, não adianta só cuidar do meu corpo, não adianta só cuidar da minha saúde física. Preciso cuidar também da minha saúde mental, ok? Enfim, gente, muita paz para todos nós. Fiquem bem. E isso é uma ordem que eu estou dando, né? Fica bem, não se deixa levar por tanta notícia ruim, não se deixa levar por tudo isso. A gente está vivendo dias difíceis, mas estamos aqui, e essa corrente Fati, volto a dizer, ela tem elas bem grossas, né? Fiquem em paz, fiquem com Deus, e espero vê-los em breve, tá bom? Beijo, até. Aqui.